modo, teria sido muito mais simples. Muito mais simples, porque aí o prefeito teria que reapresentar o projeto, teria que fazer outra vez a mesma tramitação, e aí, senhor vereador, teria vindo com as respostas que o vereador André Rezec pediu. Aí teria sido muito mais simples. Se nós tivéssemos tomado a posição radical e intransigente de votarmos contrariamente, aí as coisas andariam direitinho. Não teria toda essa frescura de não vir as coisas como a gente pediu. Então, vamos lá. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. O vereador André Rezec esteve de votar. Aprovado. Não, senhor presidente, não tem razão. Ele vai justificar. Então ele justifica antes e coloca para ver se nós vamos dispensar o voto dele. Eu quero saber o voto dele. Vota contra. Eu pretendo me abster porque eu acho que não está respondida as dúvidas e eu não posso votar um projeto que pode ser ilegal. Pela ordem, senhor presidente, a argumentação do vereador não tem base superando fatos que suporta legal. Ele que vote contra, então, e vai aqui na 17, que é 18 e a 20. Aqui não pode ser besteira, não muda as coisas, não. Não, vamos pôr ordem na casa aqui, não muda, não. Existe um regimento interno. O vereador... Tá bom, então, vamos lá. Eu requeiro a convocação de presença. Ele vai ter que votar. Senão ele vai perder o subsídio dele. Ele vai embora, então. Eu vim aqui com todo respeito. Não, eu vim aqui com todo Peraí, ó. todo respeito. Só um minutinho, Otávio. Que é isso? Otávio, nunca aconteceu isso aqui. E Então ele vai votar. vamos... Nós não somos... Vossa Excelência dispensa ele para ir embora. Aí o problema de Vossa Excelência. Otávio. Tudo bem. Otávio. Estou ouvindo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado contra o voto do vereador André Rezec. O vereador... Não, peraí, deixa eu acabar. Vai acabar. O vereador João Alberto Munaré solicita apreciação e redação final na mesma sessão de hoje. É regimental. Os concordam, permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Está em discussão a redação final. Aprovado contra o voto do vereador André Rezec. Está em discussão a redação final. Não havendo orador, está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto contra o voto do vereador André Rezec. Com justificativa de voto, o vereador Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores e o público presente. Primeiro, a gente votou favoravelmente ao projeto, principalmente por saber, mesmo que seja o doutor Otávio, sempre o mesmo tom, né? Vai criar emprego, vai gerar emprego, é por isso mesmo. Porque o pior que tem que trabalhar na segunda-feira é não ter onde trabalhar na segunda-feira. Isso é muito pior, tá certo? Gostaria de agradecer ao doutor Kiko por ter votado junto com a gente, tá certo? Porque eu acredito que ele, nessa parte, ele tem a razão, precisa mesmo dos 8 votos, eu acredito nisso. E eu acho que a população presente, depois do que vai sair no jornal, tem que verificar o seguinte, da vontade legislativa, da função do vereador, do que está sendo feito. Principalmente, muitas vezes, colocando muito até em jogo ele mesmo. O Euripim falou ali, e falou muito bem, de que quantos processos cada vereador aqui tem. Eu passei durante 12 anos na Polícia Militar como sargento da Polícia Militar e nunca levei um processo. Eu passei 4 anos aqui e respondo por 3. Né? Então, existe isso, e todos eles vão lá e votam, não colocando o cargo dele, o vereador X ou o vereador Y em discussão, mas sim a pessoa dele, muitas vezes a família dele e quem está lá, tá certo? Então é isso, a vontade legislativa acima de tudo. Isso foi importante. E aproveitar a presença do Zecão e pedir a ele o seguinte, Zecão, eu não vou estar aqui direto, eu não estou, né, eu sou um simples suplente, mas que essas respostas, que venham um pouco mais rápida, porque eu confio em cada um desses 11 que estão aqui e eu sei que eles querem que a cidade ande. Quando se elege um prefeito, nós não é igual um time de futebol. Eu sou corintiano e torço contra o Palmeiras. Se o Palmeiras perder amanhã, tá bom, se perder depois de novo, tá sempre bom. Mas, prefeito, a gente pode até pertencer à bancada X ou Y, mas a partir do momento que foi eleito um prefeito X, todos nós temos que torcer pelo prefeito X, porque quem vai perder não é o prefeito X, mas quem perde é o munícipe, é a população. É isso que perde. Então, eu só espero isso. Eu estou dizendo isso, justificando meu voto favorável, por até em risco, porque
A hora que der meia-noite, eu não sou mais vereador. Com justificativa de voto, o vereador André Rezec. Eu concordo plenamente com o Cipriano, eu não queria votar contra, porque faz parte até da minha política não votar contra a geração de empregos. Não sou como alguns vereadores que votam contra a contratação de médico, deixa postinho sem médico e algumas coisas, e agora muda de opinião. Mas o que acontece é o seguinte, infelizmente, graças à postura antidemocrática tomada, eu, infelizmente, estou recorrendo à justiça porque eu quero saber exatamente o que aconteceu e por que não veio a resposta. E daí eu sei muito bem que fica na 17 com a 18 e sei como recorrer. Na 15, 17 é outra coisa. Na 15. Projeto de lei 015, prefeito municipal autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Educacional de Barretos, por afinidade que específica. Os membros da Comissão de Justiça e Redação... Oi? Ah, eu veto. Veto parcial aposto pelo senhor prefeito municipal do projeto de lei 015/2006. Os membros da Comissão de Justiça e Redação, José Francisco Abrão Miziara, Dorival de Almeida Júnior, elaboraram os parecer contrário ao veto. O membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Otávio Alves Garcia, elaborou o parecer favorável ao veto. O primeiro secretário procederá à leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo 369/2006. Veto parcial, projeto de lei 15/2006. Após análise detalhada do veto parcial aposto pelo excelentíssimo senhor chefe de gabinete, chefe de executivo, ao projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Educacional de Barretos para as finalidades que especifica, fazemos ao douto plenário as seguintes ponderações. 1. Entende o senhor prefeito municipal que o artigo incluído por esse legislativo é frontalmente contrário ao interesse público, pois o encaminhamento de cada termo aditivo a esta Casa atravancará os procedimentos, atrasando e prejudicando o desenvolvimento de projetos. 2. O convênio que acompanha o projeto não esclarece com clareza os projetos a serem elaborados, além de apresentar os custos que deverão ser calculados caso a caso. Diante de tal fato, esse legislativo não participaria nem opinaria em decisões que, bem frisadas pelo prefeito municipal, são importantes pela comunidade. 3. Em nenhum momento, os membros desses legislativos aviltaram a Fundação Educacional de Barretos com celeumas descabidas e certamente inconsequentes. 4. A afirmação é que a emenda apresentada faz com a finalidade do projeto seja perdida e se transforme em letra morta e que termos aditivos estarão à disposição desse legislativo, a nosso ver, não procede. Eis que o senhor prefeito municipal estabelecer a forma de como essa Casa de Leis deve atuar. Isto posto, entendemos a emenda aprovada por essa Casa, de forma alguma, prejudicará e sim possibilitará a participação desse legislativo em matérias importantes, em função de direitos conferidos por lei. Portanto, somos favoráveis ao veto parcial, recomendando sua rejeição pelo egreto de plenário, até mesmo por questão de coerência. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 20 de abril de 2006. Assinam os vereadores Kiko Miziara e Lilico. Comissão de Justiça e Redação. Manifesto separado meus ilustres pares por discordar de seus posicionamentos, pelo motivo que se segue. 1. A fundamentação do veto que seria ingerência do Legislativo ao Executivo. Ao nosso ver, procede, eis que fiscalizar não consiste em deixar um poder submisso ao outro. 2. O ponto de vista de subordinação, a celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo, a autorização prévia ou ratificação do Poder Legislativo, fere o princípio de independência e harmonia dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal, havendo inclusive precedentes como a DIN anexa ao presente parecer. Por todo exposto, reitero meu posicionamento de se manter o veto em análise. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 24 de abril de 2004, assino o Dr. Otávio Alves Garcia. É só isso? Está em discussão. Com a palavra o vereador Dr. Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, cidadãos, moçada
de ar tão jovial, tão maravilhoso. A semana passada, se não me falha a memória, ou a semana retrasada, num editorial do jornal O Diário de Barretos, no editorial do jornal de Barretos, há uma série de comentários a respeito da relação do senhor prefeito municipal com a Câmara Municipal e umas observações do senhor prefeito. Doutor Kiko, só para comunicar que o vereador Claudianor chegou e teve que dirigir até a Santa Casa com uma reunião que teve lá a respeito de Brasília. Só para justificar. Então, o articulista cita algumas declarações do senhor prefeito municipal, em que ele diz, e esse é o texto que está no editorial de responsabilidade do jornal Diário de Barretos, que a Câmara Municipal tem um bom relacionamento, o prefeito tem um bom relacionamento com a Câmara Municipal, embora haja 2 vereadores que fazem oposição sistemática à administração. Eu fiquei até assim, um pouco intrigado com esses 2 vereadores e cheguei à conclusão de que esses 2 deveriam ser de 3, ou entre 3, 2. Eu, o senhor presidente Anastácio e o vereador André Rezec. Não podiam ser outros 3, outros 2. Eu fiquei intrigado com aquilo e fui procurar minha memória. Depois eu fiz um pedido aqui à casa, mas não tenho a resposta ainda, em qual deles que eu votei contra. Em qual projeto que eu votei contra, qual que o André votou contra e qual que o vereador presidente votou contra. Eu falei, não, mas espera aí. Oposição sistemática, quem está fazendo é o senhor prefeito, e está aqui a prova. Não somos nós que fazemos oposição sistemática. Porque basta a gente elaborar aqui um projeto que possa ser do desagrado, sei lá de quem, seja do prefeito ou de alguém que entenda as coisas pelo lado do prefeito, para vir esse veto aqui à casa, mostrando que não existe a harmonia de poderes que está citada no parecer do vereador Otávio. Nada disso, muito pelo contrário. Se não agradou lá, tem que ser vetado aqui. E é o que está pretendendo o senhor prefeito municipal, né, no sentido da ingerência do poder dele aqui na casa, contando que esse poder dele aqui na casa conte com o apoio dos senhores vereadores e que o projeto seja rejeitado. Eu lamento que isso esteja acontecendo, porque, como eu disse, quem está fazendo a oposição não somos nós, é a Câmara, é a Prefeitura. E a Câmara Municipal é ela que está sendo ingerida no seu direito de fazer uma colocação que é de direito da Câmara. Não vi nada de errado na Câmara chegar e pedir que ela tomasse conhecimento dos processos de tramitação entre a Prefeitura e a Fundação Educacional de Barretos. Mas o que é mais triste, e é isso aqui que eu tenho que vir a falar aqui também, como parte das coisas, é que durante 5 anos, 4 anos e tanto, 5 anos, eu ouvi muito aqui na casa que eu e outros vereadores que dávamos sustentação ao então prefeito, que nós, vereador Otávio, deveríamos deixar o leão que existia dentro de nós acordar. O meu demorou para acordar, como outros demoraram para acordar, mas acordou. E o dia que ele acordou, ele assumiu a posição, doesse a quem doesse, fosse o que fosse, incomodasse a quem incomodasse. E mesmo que isso repercutisse em prejuízos declaradamente meus, mesmo que isso resultasse em dor familiar minha, mesmo que isso resultasse em situações, às vezes até de angústia existencial. Mas aconteceu, eu assumi, meu leão acordou, não vai dormir mais. O do vereador Euripinho, eu espero também que faça a mesma coisa, do vereador Ângelo, na época. O do vereador Wilson Aparecida, que parece que deu uma acordada e depois uma meia sonada. Mas agora, em que eu vejo que as posições se inverteram, vereador Otávio, eu vejo que o seu leão dormiu. Eu vejo que o seu leão adormeceu. Porque aqui, e fica bastante claro isso, que a posição que Vossa Excelência assume é a posição que Vossa Excelência criticava em mim, no jogo de uma bancada que dê sustentação ao senhor prefeito. Nada negado, direito justo seu, como direito justo meu, de dizer aqui nessa Câmara, aqui nesse momento, que por muitas e muitas vezes eu, como vereador de situação, paguei caro pelo fato de ser situação. E Vossa Excelência, como vereador de oposição, fez por onde valer o seu posicionamento democrático de ser oposição.
Agora, Vossa Excelência paga o ônus de ser sustentação. Quando a sustentação é de uma situação plenamente plausível, legal, tranquila, é uma coisa. Mas quando ela requer discussões, debates e questionamentos, a coisa muda. E eu quero ler para Vossa Excelência o parecer de Vossa Excelência. A fundamentação de veto de que seria ingerência do Legislativo no Executivo, a nosso ver, procede. Eis que fiscalizar não consiste em deixar um poder submisso ao outro. Eu não sei em que sentido nós estaríamos pretendendo submeter o Poder Executivo a essa casa. Não vejo em que, a não ser no direito livre e democrático de invocarmos o direito de fiscalizarmos. Volto a falar aqui o que eu falei agora há pouco. Se não houver razão para nós fazermos isso, e se nos é alegado o direito de fazer isso, não há razão para estarmos aqui. 2. O ponto de vista de que a subordinação à celebração de acordos ou convênios firmados por órgãos do Poder Executivo à autorização prévia ou ratificação do Poder Legislativo fere o princípio da independência e a harmonia dos poderes, havendo inclusive várias... Essa casa fez por onde, e eu vou aqui invocar o testemunho de Vossa Excelência, João Minaré, Cipriano, Anastácio, Euripinho, de que aconteceu o contrário N vezes. N vezes a bancada de oposição fez por onde, e muitas vezes recebeu o meu apoio, recebeu o apoio da bancada de situação, da necessidade de nós mantermos um controle, porque senão não seria prefeitura e nem seria poder executivo, seria poder dominante, seria poder ditatorial. E nós não poderíamos nunca nos tirarmos o direito disso. Então, nós não estamos pretendendo, e nem pretendemos agora, e nem no passado, que a prefeitura ficasse subordinada a nós, mas muito menos que nós ficássemos subordinados à prefeitura ou a qualquer outra coisa. Com a graça de Deus, hoje eu sou pré-candidato, deveria ser confirmado candidato, e se Deus quiser você eleito, e muita coisa que existe hoje, embasada nessa coisa de esconder por trás de Constituição e por causa disso não se fazer as coisas, se Deus quiser, eu vou batalhar feito doido mesmo para mudar. Porque não tem sentido muitas coisas que a gente vê oprimirem a população, porque a Constituição não deixa, então, Constituição é lei que não é de Deus. Nós não temos a competência de mudarmos as leis de Deus, mas as leis dos homens aqui, e quase todas elas têm suas contradições, nós temos por onde mudar. O que eu comento aqui, de novo, são referências usadas hoje de forma a entender as pessoas que elas estão no caminho correto do posicionamento entendido por elas. Nada a criticar. Só que isso seria coerente se fosse todo um processo, durante todo o procedimento. E é isso que eu chamei a atenção, de não estar havendo nesse presente momento, porque está se abrindo mão com a maior tranquilidade possível, do direito de fiscalização dessa casa. Amanhã, não é o prefeito Emanuel, é o prefeito Paçoca, por exemplo, e amanhã é o vereador Otávio, oposição ao vereador Paçoca, e tudo isso daqui muda de novo. Por isso, senhores vereadores, eu peço aos senhores que votem contrariamente ao veto. É a nossa última possibilidade, a única possibilidade de mantermos um posicionamento de posição e não de submissão. Não é de ingerência, não é de interferência, é de manutenção de um direito que nos foi temporariamente emprestado pela população. Não é uma coisa da qual nós somos donos. Nós somos donos da nossa conduta, mas a nossa conduta está amparada dentro de um procedimento legal e dentro de uma expectativa de quem nos colocou aqui. E cabe a nós não trair isso. Obrigado. Continue a discussão. Não havendo oradores, o senhor vai falar?
Não, ele vai falar do veto, Kiko. Posso? Por que você não foi antes? Vai, Kiko. Não, tá. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos honram com a presença, funcionários, a imprensa, meu caro vereador Kiko, eu não pretendia fazer uso da palavra, mas diante das assertivas ditas por Vossa Excelência, necessário se faz, para não ter que justificar voto, veto, essas coisas. Eu realmente, meu caro vereador Kiko, eu propagava na gestão passada, não foram durante 4 anos, não, foram durante 8 anos eu cobrava de que teriam, convivendo ao meu lado, leões que estariam adormecidos porque alguém mandava, e felizmente ou infelizmente, realmente mandava-se. E todos acoitavam e concordavam. E votavam tal como o alcaide mandava. E isso é ponto manso e pacífico na cidade inteira. E eu cobrava que dentro de cada um existiam leões domados, para que acordasse e tal. E realmente Vossa Excelência acordou, o vereador Euripiim acordou, João Alberto Minaré acordou. Mas eu não dou a Vossa Excelência o direito de dizer que o meu leão talvez esteja dormindo ou querendo dormir, não. Porque se ele tiver que dormir e descansar, ele vai ter um lugar próprio para dormir e descansar. Mas aí me preocupa, vereador Kiko, que talvez o leão de Vossa Excelência esteja voltando para aquela jaula antiga. E aí eu fico preocupado, que Vossa Excelência mostrou um discernimento tranquilo, que eu acredito em Vossa Excelência e tem condições de levar o meu voto para deputado federal e o meu apoio no sentido da sua integridade, da sua individualidade e da sua tranquilidade. Eu espero que aquele leão que um dia eu falei 1, 2, 10 vezes, ele tenha acordado, realmente acordou para valer. E eu não quero que esse leão volte para aquele logrador antigo, porque não era aquele leão que eu queria. Vossa Excelência disse, na minha parte, o que disse eu ouvi, e por isso que eu vim para a tribuna para dizer isso. Vossa Excelência disse que eu tinha virado um leão que estava dormindo, um leão sonolento, porque o meu parecer foi no sentido de que realmente o meu parecer é inconsistente ou absurdo. E disse mais, que não se respeita as leis, que vai como vereador, vai mudar, e eu concordo com Vossa Excelência, aquilo que tiver que mudar, a lei humana, que Vossa Excelência mude da forma que lhe aprover, da forma que entender os normas e costumes e evolução da moral e da valorização de toda a época, que é o que a valorização para mudar-se em lei. Porque eu vou dizer a Vossa Excelência que até as 10 pequenas leis feitas por Deus, que Vossa Excelência disse aqui também, a maioria da sociedade não cumpre nenhuma delas. Vossa Excelência tem uma parte. Obrigado. Senhor vereador, essa interpretação de Vossa Excelência, no sentido de eu estar voltando para a jaula... Não achei isso. Eu espero que não esteja voltando para a jaula antiga. O senhor está colocando isso de alguma forma insinuadamente. Não. Estou falando claro, que eu não quero que Vossa Excelência volte para a jaula antiga. Senhor vereador, eu não vou aquela voltar. que eu despertei, que Vossa Excelência saiu. Veja bem uma coisa, vereador. Isso que eu falei, bem claro. Não, vamos deixar bem claro isso mesmo, porque, senhor vereador, eu não falo como candidato, mas como pré-candidato, e tenho dito na cidade de Barretos e fora da cidade de Barretos que eu gostaria do voto para o cidadão barretense. Ao que eu saiba, são 2 candidatos a deputado estadual, por enquanto, o vereador Cacá, e vice-prefeito Cacá, e ex-prefeito Heber Rezec. Eu estou pedindo voto para um dos 2, sem que um não vá me apoiar, porque vai apoiar Arnaldo Jardim. Nem o prefeito vai apoiar Arnaldo Jardim. O outro não é meu aliado político, também não vai me apoiar. Vai apoiar quem ele acha que deve apoiar. E, no entanto, eu estou pedindo voto para os 2. Perfeito. Não tenho afeto nenhum, não tenho vínculo nenhum, não tenho interesse político nenhum, a não ser pela minha cidade. E é por isso que eu faço. Então, que fique claro que, se por acaso Vossa Excelência ouvir, como já ouviu agora, ouvir em outras situações, que eu apoio os candidatos de Barretos, seja um terceiro Sebastião, ou Elisa Lucas, ou qualquer outra pessoa, vai ter o meu apoio pela necessidade de termos aqui o nosso representante. É nesse aspecto que existe uma, entre aspas, aproximação com o senhor prefeito. O vereador Anastácio me convidou para fazer parte do processo de comemoração. Vou estar no palanque com o vereador Anastácio e com o ex-prefeito Heber Rezec.
A única coisa que eu pedi para o vereador está autorizado a dizer aqui. O que foi a única coisa que eu pedi para Vossa Excelência? Pode falar. Que o senhor prefeito ex-prefeito não me estendesse a mão. Foi a única coisa que eu pedi. Que ele vai estar do meu lado, que ele vai me cumprimentar com a cabeça, que ele vai falar o meu nome. Não me interessa isso. Me interessa que ele pode vir a ser um representante de Barretos. E eu estaria sendo incoerente se eu fizesse o contrário, porque é isso que eu estou argumentando. Essa aproximação é impraticavelmente impossível. Eu fico satisfeito ouvindo de Vossa Excelência isso, porque eu sei que o leão despertado vai continuar sendo o leão despertado. Não, isso daí, vereador, isso Vossa Excelência pode ter certeza. E o que eu disse na tribuna, eu continuo dizendo. Eu espero que o seu não adormeça, porque se o seu adormecer, nós estaremos perdendo uma pessoa... Vossa Excelência tem conhecimento e Vossa Excelência sabe do meu discernimento, porque espero Vossa que sim. Excelência foi presidente... Mas agora, senhor vereador, eu gostaria que Vossa Excelência, dentro da quantidade... Eu vou encerrar uma parte que Vossa Excelência me doou. Vou encerrar uma parte. Que Vossa entendesse o seu posicionamento de situação. Eu vou explicar agora. Exatamente como eu fiz. Eu não fui mandado, não, senhor. O vereador Euripinho está aqui presente. Vereador João Minaré está aqui presente. Vereador Cipriano está aqui presente. Para dizer para o senhor as pauleiras que saíram no gabinete. Eu imagino as pauleiras que saíam lá, porque chegava aqui tudo manso. Não saía não, senhor. Não chegava não, senhor. É que existe um negócio chamado voto de bancada. E Perfeito. Quando existia o voto de bancada e a bancada decidia por uma coisa, eu acompanhava, outros acompanhavam. Vossa Excelência deve saber muito bem disso. Vereador aqui, que eu fico satisfeito com a paz de Vossa Excelência, que foi até bom, porque agora Vossa Excelência já está até mais calmo. Porque realmente não vai retornar o leão da jaula antiga. Vai continuar sendo o Kiko que realmente propagou e disse a mim. Nós brigamos durante 2 anos com a formação de comissão. Isto não deu desgaste, muito pelo contrário. Enalteceu e viu que realmente Vossa Excelência gosta de uma briga em alto tom. E isso eu fico tranquilo e espero que Vossa Excelência continue também de forma de garradia, tranquila, no objetivo de Vossa Excelência, sem a submissão de quem quer que seja. E Vossa Excelência não precisa disso, que eu tenha convicção tranquila. Isto, entretanto, não lhe dá o direito algum de dizer de que talvez o meu leão vá adormecer por ser inclusive, da base da sustentação do senhor prefeito. Eu fui eleito com o senhor prefeito numa bancada, éramos 30 militantes, e com tranquilidade pelo homem que é, que Vossa Excelência o conhece. O que se mudou na cidade, muita coisa, para o bem de uma comunidade. Isso não dá a ninguém o direito de achar que eu vou me virar um pelego, ou sequer um tapete para que alguém pise sobre mim, que não há necessidade disso. Eu, quando exarei meu parecer com relação a esse veto, fiz um base legal, que como advogado eu tenho, pelo menos, a obrigação de saber alguma coisinha. E já que Vossa Excelência às vezes questiona até qualquer Constituição, não vale nada, quer dizer, ainda bem que nós estamos num país democrático, porque se voltasse há uns tempos atrás, na época de Getúlio, nós íamos rasgar tudo isso e mandar o militarismo, mandar todo mundo, seja lá o que for. Ainda bem que existe uma Constituição que, se não respeitada for, existe alguma coisa para que imponha, pelo menos, o respeito e que dirima o comportamento e a convivência entre nós. Porque amanhã um aluno que hoje aqui está vai chegar na sua casa e vai dizer: a minha mãe e o meu pai, eu não quero mais saber das tuas ordens, de mais nada, porque eu vou procurar os meus direitos, e os tem. Entretanto, não tem direito de forma alguma de repudiar e tratar sobre o ordenamento e o autoritarismo de um pai, porque no mandamento sublime estava lá: honrar teu pai em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida. E isto não tira o direito de ninguém de questionar a legalidade da convivência entre nós. Mas o respeito é coisa que vem de berço. E hoje, quando eu digo, e não queria fazer uso da palavra com relação ao veto, e faço agora, para demonstrar aos senhores vereadores que, não obstante respeitar aqueles que entenderem que o veto é obsoleto, que o veto não tem razão coisíssima alguma, eu tenho a obrigação de dizer que o veto tem razão de ser sim, e me penitencio quando a emenda foi, inclusive, aprovada. Foi, inclusive, aprovada porque, realmente, na emenda, da forma que fez, e o vereador Paçoca foi claro e tranquilo em dizer: olha, eu fiz a emenda pensando de uma forma, mas, inclusive, os senhores votam como quiser, que eu vim me pautar de forma tranquila, porque eu respeito o ponto de vista dos senhores. E aí o senhor presidente me deixa bem à vontade para ver que a emenda feita, apesar de parecer coisa mandada no sentido de amarrar galinha que anda solta em meio de estrada para ser atropelada por caminhão, senhor presidente, a partir do momento que Vossa Excelência assim se me expressou, eu fico tranquilo de que não foi coisa arrumada
pelo menos por Vossa Excelência. E nem por vereador Lilico, que isso também subscreveu a emenda. Mas eu quero dizer aos senhores vereadores que, quando foi feito o projeto de lei, foi no sentido de autorizar realmente a Prefeitura a fazer convênios com a Fundação Educacional de Barretos, em diversos segmentos, e o artigo 2º do projeto de lei original determinava que o convênio que alude esse artigo 1º, ele tem os requisitos para serem feitos. E o acréscimo dessa emenda, que virou artigo 3º, e que diz que termos aditivos necessários para a efetivação dos objetivos aludidos no artigo anterior, que seria o 2º, contendo inclusive valores despendidos, deverão ter prévia autorização legislativa. Realmente há uma ingerência do Legislativo ao Executivo, sim, senhores. Por que essa ingerência? Eu não posso fazer com que o Executivo, que tem o poder de mando, o poder de administração, o poder discricionário de determinar e de se pautar dentro daqueles interesses que lhe é peculiar, a cada passo que é feito, correr aqui na Câmara e falar: olha, eu fiz um convênio com a Fundação Educacional de Barretos, no sentido de que vão ser usado o departamento de prótese da Faculdade de Odontologia para a elaboração de dentaduras para o povo. Evidentemente que se é feita uma licitação, um projeto, e eu não preciso vir aqui na casa e dizer: ó, vereadores, me autoriza que eu vou fazer uma licitação para dentadura. Tudo bem. Aí, evidentemente que já perdeu o objetivo do projeto de lei, que é firmar convênio em diversos segmentos. Aí está uma ingerência, porque o Executivo ele não pode ficar amarrado no Legislativo. Isto não tira dos senhores vereadores o poder da fiscalização, da vigilância, e que é o exercício regular do cargo de vereador. Agora, se amanhã eu faço um convênio com a Faculdade de Direito, eu quero fazer um curso de pós-graduação, evidentemente que existe um custo, existem normas, existem determinados requisitos que se fazem necessários, eu tenho um convênio para me proceder dessa forma, eu não preciso chegar na Câmara e falar: olha, eu preciso disso, porque faz parte. Ou eu assino, autorizo a fazer convênio com uma entidade séria, que apesar de, não obstante, está se discutindo se é privada ou pública, por circunstâncias adversas à vontade, sabe lá de quem, porque responsabilidades existem muitas, e eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão do porquê disso, daquilo, mas eu não posso autorizar a fazer um convênio e, ao mesmo tempo, dizer: autorizo fazer o convênio, desde que tudo que é feito no convênio venha aqui na casa para me saber. Eu quero saber, que venha aqui. Não. Esta é a ingerência que está ocorrendo. Razão pela qual eu estou revendo o meu posicionamento, porque eu votei favorável ao projeto, estou revendo no sentido de que o veto do senhor prefeito há de subsistir por essas razões. E digo mais: Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, países considerados tais que, se agrupados os 4, forma-se um país independente e autônomo que se vive muito mais tranquilo. Porque Estado de São Paulo, nós vivemos mandando recurso para Norte e Nordeste, para tratar dos nossos irmãos que passam por necessidades, e mudamos as necessidades para o Estado de São Paulo, e aqui passamos nós. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, considerados países de alto desenvolvimento, países com uma cultura melhor, como se fosse país considerado país do primeiro mundo. No Paraná, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí eu me barro na lei. Se existe lei, eu tenho que obedecer e respeitar a disposição legal. Se existe uma lei onde se arguiu lá no estado do Paraná, o governador do Paraná, juntamente com a Assembleia Legislativa, questionou-se a respeito das permissões de firmação de convênios, que lá se faziam dessa forma na Constituição Estadual. Não é lei orgânica, não. A lei orgânica merece todo o respeito, a credibilidade, porque é a minha Constituição do meu município. Mas no estado de Paraná, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, analisando um ADIM, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que a forma de agir da Assembleia Legislativa daquele Estado, com relação a perquirir e a exigir detalhes de convênios firmados com prefeituras, com executivos, e mesmo com o governo do Estado, que é o órgão executivo, é ingerência realmente legislativa no executivo. E assim entenderam, e por unanimidade, julgaram procedente uma ação de inconstitucionalidade,
onde se revogou o artigo da Constituição do Estado do Paraná. Se no Estado do Paraná o entendimento desse, o entendimento jurisprudencial, me dá a obrigação legal de saber que realmente há uma ingerência hoje da Câmara com relação ao projeto de lei do senhor prefeito, eu me vejo na obrigação de que acolher o veto do senhor prefeito e dizer que ainda bem que existem lá no departamento jurídico hoje, não pelegos, mas existem lá pessoas, advogados criteriosas e que fazem estudos com respaldos e mais respaldo para que dê a nós aqui da Câmara, vereadores, a tranquilidade de que realmente o que se foi feito, realmente está ocorrendo uma ingerência. Uma coisa é a ingerência no sentido, outra coisa é a vigilância, a fiscalização desse poder, que é obrigação. Agora, eu vejo certas coisas. Do vereador Kiko, num requerimento que a Fundação não reclamou, nós tivemos que ir para a Justiça. E eu fui um dos que questionei, instiguei, e disse ao vereador que tinha obrigação. Se o senhor prefeito não responde um requerimento aos senhores edis, nós temos que valer da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno, ele tem que ser questionado, como questionamos com o senhor prefeito vários requerimentos não respondidos na casa, que teve que responder a força, teve que responder na marra, querendo ou não querendo, não foi pelo amor, veio pela dor. Olha, hoje eu entendo de que realmente há essas ingerências e o veto tem que subsistir para não inviabilizar o projeto de lei e autorização do convênio com a Fundação. Simples motivo é esse. Amanhã eu tenho certeza, senhores, que se vier um voto político do senhor prefeito, e eu entender que a parte fundamental e a parte social da coisa não está correto, pode o veto ser derrubado de uma forma tranquila, como eu entendo que nesse aqui, esse veto haveria de subsistir para que não inviabilize o projeto no sentido da afirmação do convênio e de mais a mais. Isso aqui não está tirando de nós, vereador, poder algum, muito pelo contrário. Nós temos a obrigação da vigilância e da fiscalização. Mas isso nós temos que exercê-lo de forma tranquila. E não é fazendo a nossa fiscalização que nós vamos inviabilizar convênios mantidos com Fundação, com Senai, com Industrial, com outros vários tipos de entidades que até ontem foram feitos, inclusive agora o último do trânsito, com pró-labore dos PM, que para a Polícia Civil se foi dado. Existem reclamações de outros que foram preteridos e postergados, mas que, infelizmente, existe lei, e a lei dá esses respaldos legais nesse aspecto, e nós temos que nos apoiar. Essas são as minhas manifestações. Kiko. Eu quero, já cumprimentei os jovens aqui presentes, os munícipes, quero cumprimentar o Kiko e os demais aqui. Deixa só eu fazer um esclarecimento. Eu acho que alguns jovens que estão aqui, o munícipe, às vezes não acompanhou e não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu vou tentar explicar em rápidas palavras o que acontece. O prefeito manda para esta casa um projeto para fazer convênio com a FEB, com todo o direito dele, sem nenhum problema, até aí tudo certo. E nós entendemos, eu e o vereador Lilico, que deveria colocar uma emenda. O que é uma emenda? Ingerir alguma coisa dentro do projeto, para vocês entenderem, que seria discutido com nós, vereadores, e seria votado ou não. E nós fizemos essa emenda, que foi uma emenda com os seguintes dizeres: para maior controle e fiscalização por parte do Legislativo, aqui da Casa, eis que o projeto, em sua redação original, os valores a serem despendidos não constam. Apresentamos a apreciação a Gregório Plenário a seguinte emenda: fica incluído mais um artigo, que será o terceiro, renumerando os subsequentes, mantendo as suas redações inalteradas, os termos aditivos necessários
para ativação de objetivos aludidos no artigo anterior, contendo inclusive os valores despendidos deverão ser breve autorização do Legislativo. Só para vocês entenderem, que falou e não explicou. Foi ou não foi? Então, vou explicar. Suponhamos que o prefeito vai fazer um convênio... Não, eu estou explicando aberto. Né? O senhor explicou... Não, vou dar. Só um minutinho. O senhor explicou, né, como o senhor faz aquelas defesas lá, que eu fui lá e fiquei. Então, eu estou explicando para eles o seguinte. Nós estávamos pedindo que tudo que fosse feito na FEB viesse para cá. E isso não passa mais do que uma semana. E os vereadores analisaram, e na outra semana seria votado, e o projeto, o que o prefeito queria, fosse aprovado. Da parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas necessário se faz ressaltar alguma coisa que Vossa Excelência está dizendo. Com relação a preço, essas coisas todas, senhor vereador, evidentemente que tudo tem uma lei, uma legislação que disciplina. Então, preço e custo de convênio existe, tomada de preço, envelope, licitação, tudo isso existe. Tudo. E isso é determinação legal. Isso tem que ser observado pela Prefeitura. E isso do Legislativo lá, querer tudo cópia disso para se aprovar, eu sei que Vossa Excelência iria, com o maior denodo possível, fazer com que os projetos todos fossem aprovados. Mas, se desnecessário, se fazem esses projetos. E vou dizer a Vossa Excelência um exemplo claro e tranquilo. Vossa Excelência deu satisfação a mim e a todos os vereadores de uma reforma da Casa de Leis que ficou espetacular. Vossa Excelência gostaria que a Prefeitura toda semana viesse aqui, ó. Quanto você está pagando esse pedreiro, manda para mim. Quanto você está pagando esse pintor, manda para mim. Cadê o poder de mando de Vossa Excelência na parte executiva da presidência da Casa? Aí eu já não estou falando legislativo. Eu já estou comparando a Vossa Excelência com o Executivo lá, que Vossa Excelência gerenciou de forma salutar e ninguém se questionou de forma alguma, seja lá a verba que foi, quanto que se pagou, se foi caro, barato ou não. Por quê? Porque Vossa Excelência pautou dentro da lei. Vossa Excelência tinha, dependendo do valor da contratação, tinha envelope, Vossa Excelência tinha preço público, licitação que foram feitas, observadas, teve quem questionou, foi para a Justiça, perdeu, porque Vossa Excelência está de parabéns. Agora, exigir de lá o que não se fez aqui, aí que está a evidência da ingerência, que eu quis dizer aqui da Casa, e agora vem o exemplo à tona tranquilo, que Vossa Excelência, aqui na forma de execução das obras da Casa, no exercício não de poder legislativo, mas no exercício do executivo da Casa, fez de forma tranquila e salutar, sem ingerência de ninguém. Tá. Aí que está explicada a situação dos dois pesos e as medidas iguais. Você está misturando mel com fel. Não, é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa convênio com processo licitatório, com projeto. Não tem mistura de fel com mel, porque ambos não se misturam. Então, mas você está tentando misturar. Não. Então não dá certo. Simplesmente estou sendo bem Otávio? claro, Vossa Excelência. Existem normas e padrões, leis, regimentos, portaria, tudo para ser obedecido. Por esse é o motivo. Mas, só para esclarecer, Otávio e aos demais colegas, que em momento algum eu pedi para que ninguém votasse contra o veto, respeito à decisão anterior, que foi votar na emenda, e respeito, porque eu acredito que aqui tem que ser feito democracia, e democracia, ela é isso aqui que nós estamos fazendo, debate, discussão, entendimento, e ninguém cabrestado vota do jeito que achar que deve. Eu só fico imaginando tirar o direito de nós fiscalizar. É um direito nosso. Agora, é um direito de você que foi eleito, que tem o mandato, votar como quiser. Só para esclarecer isso, e não deixar aqui nenhuma dúvida sobre o meu posicionamento no veto e na conduta dos colegas aqui, que estão livres para votar do jeito que bem entender e do jeito que achar que deve ser. Vereador, me dá uma parte. Sim. Eu só queria esclarecer, até sobre a reforma da Câmara, até para o pessoal que vem aqui, são todos jovens. Quando foi feita a reforma da Câmara, o questionamento que se entrou foi exatamente se tinha aprovação da Prefeitura. E tinha que haver a aprovação da Prefeitura para que Vossa Excelência pudesse fazer a obra. Sim. Enquanto a Prefeitura não aprovou, não pudesse. Então, nesse caso, seria ingerência? Fica a pergunta. Mas não tem nenhum problema. Não, Otávio.
Otávio. Senhor presidente, eu quero me pautar, eu quero ficar quieto, mas, infelizmente, não consigo. Não vou conseguir hoje, não. O que se questionou como ação popular contra a Câmara, no sentido daquilo, eu não estou entrando no mérito, porque eu não fui ver processo, não tem nada com isso. O vereador André Rezec, se ele sabe das coisas, problema dele. Mas o que a Câmara talvez teria que ter autorização da Prefeitura, senhor presidente, e aí deve ter tido, não, ou se não teve, isso é problema que vai discutir depois, é porque realmente a verba vem de lá para cá. A verba não sai daqui, não, vem de lá para cá. Então, alguma coisa tem que dizer, ó, me dá a verba aqui porque eu quero para isso. É outro problema, não é o que o vereador André está dizendo, não. Se ele, como diz, eu peço uma parte, vem o vereador para querer falar alguma coisa indiretamente, paralelamente a mim. Eu acho que devemos parar por aí, meu caro André, porque Vossa Excelência vai para a tribuna e vamos conversar nós dois, ou eu vou lá também. Porque para ficar nesse paralelo, para mim ficar questionando com o vereador da tribuna, eu acho que não é por aí. Porque aí eu iria dizer para Vossa Excelência, lá na Fundação Educacional, como é que era aquele trem lá? Não deu nos acordos, eu tenho que questionar com ele, não é com Vossa Excelência. Então, quando tiver que se dirigir a mim, que o faça, e não faça rodeio, porque quem gosta de rodeio é peão. Muito obrigado, senhor presidente. A minha intenção aqui não é, Vereador. Democraticamente. Eu só quero esclarecer que o que eu disse foi um fato na Câmara. Eu fiz uma pergunta para o senhor. Exatamente o que ocorreu foi o que eu disse ou não foi? Agora, se infelizmente vai começar a distorcer e levar para uma outra conotação, daí é outra questão. Se quiser debater, eu debato. O que eu disse foi que a ação foi baseada em se tinha autorização e não pelo dinheiro que manda, porque o dinheiro que manda, quem manda é a Câmara. Tem um percentual, quem manda é a Câmara. Quem manda é o presidente da Câmara. Só para deixar bem claro aí, minha intenção não é tumultuar, nem quero isso, e vamos votar o que interessa. Agora, levantou a questão aqui da palavra do prefeito, que ele falou isso, falou aquilo. O que o prefeito está falando não me importa. Ninguém chuta cachorro morto. Estou tranquilo, com a cabeça erguida, decisão tomada, não volta atrás, vou apoiar o Web Rezec para deputado estadual, doa quem doer, e vamos tocar para frente, que cada um aí faça aquilo que bem entender da sua vida, que nós somos livres, e Deus deu esse direito para nós. Continue a discussão com a palavra o vereador Cipriano. Senhor presidente, demais vereadores, Zecão, público presente, a garotada, a gente espera, mesmo não sendo vereador, que a garotada venha mais à Câmara para conhecer exatamente o que a Câmara é e qual é a função de cada vereador. Existe um projeto muito bonito aí do Paçoca, que é a Câmara na Escola, e a gente espera com isso. Eu gostaria de abraçar os demais, na pessoa do Anselmo, um amigo pessoal. Hoje, por incrível que pareça, pela primeira vez, é a minha quarta vez que eu venho como suplente, é a primeira vez que eu me sinto como anteriormente, quando eu fui vereador há 4 anos. É a primeira vez que eu me sinto dessa forma. E eu gostaria de pedir a atenção de todos para o que eu vou falar agora. Primeiro, eu concordo, viu, doutor Otávio, o que Vossa Excelência disse, quanto à comparação que existe entre o que foi feito na Câmara Municipal e a FEB. Por quê, André? O que foi feito, a aprovação do que foi feito aqui foi num todo. A aprovação, a prefeitura quer saber num todo. Quanto foi gasto num todo, quanto que vai ser mandado num todo. Em momento nenhum se perguntou qual que era a marca do cimento, quanto que ia gastar com o cimento, qual seria o salário do pedreiro, do servente ou de outras pessoas. Não houve isso. Não houve particularidades no projeto. É isso, por isso que eu acho que tem a ver. Quanto foi dito que está se confundindo convênio com licitação. A Lei 8666 fala sobre convênios, e a lei que rege licitação. Então, não há como confundir. Uma coisa está dentro da outra. Uma coisa está dentro da outra. O meu voto, eu gostaria de explicar meu voto como foi feito antigamente. E o Cipriano, quem trabalhou comigo nesses 4 anos, sabe que o Cipriano é cheio de historinhas. E existe uma história de um senhor que todo domingo visitava a esposa que havia ficado esquizofrênica no hospital, todo domingo. Todo domingo. Ele chegava, passava numa farmácia, comprava algumas coisas para ela, comprava umas frutas e levava. Um dia ele chegou e falou, anda rápido que falta 10 minutos para fechar o horário de entrada de visitantes, e eu preciso ir visitá-la.
O cara perguntou, o que a sua esposa tem mesmo? Ela falou, não, ela é esquizofrênica, ela não conhece ninguém, não sabe nada. Ele falou, mas o senhor está apavorado, então por quê? Por que o senhor quer entrar tão rápido e ir lá? Se não der tempo, o senhor vai a semana que vem. Ela não sabe quem é o senhor mesmo. E o senhor voltou para a pessoa e disse o seguinte, ela pode até não saber quem sou eu, mas eu sei exatamente quem é ela. Então eu tenho que visitá-la. Muitos de vocês podem não lembrar de meus votos anteriores. Muitos de vocês podem até não saber de como foi que eu votei em vetos anteriores, em projetos anteriores. Não sabe. A imprensa amanhã, a hora que for publicar, não vai lembrar disso. Mas eu sei. Eu lembro exatamente de como eram meus votos, de como era o meu posicionamento. E o Cipriano sempre foi um vereador, não de oposição ou de situação, mas de posicionamento. Eu sempre tive o meu posicionamento. Sempre tive. E das 3 horas até agora, e o suplente só fica sabendo que vai vir às 3 horas da tarde, eu recebi uma chuva de telefonemas. Uma chuva de telefonemas favoráveis, uma chuva de telefonemas contrários, várias pessoas, né? Cipriano, o que você acha disso? Meu posicionamento é X. Cipriano, o que você acha disso? Meu posicionamento é Y. E eu solicitei a eles, falando assim, dê um tempo para eu pesquisar. Antes, quando vereador, eu pesquisava durante uma semana, pedia vistas, né, nele. Era chato, né? Continuo sendo chato, eu não mudei. Os cabelos são outros, mas eu continuo mesmo. Então, hoje vocês, os 10, sairão daqui com uma tranquilidade. Amanhã eu sou vereador. E o que acontecer referente a esse projeto, eu continuo sendo vereador. Hoje, hora que der meia-noite, o Cipriano não é um vereador, ele é suplente, ele volta à situação dele de suplente. E dependendo do que achar o meu principal, que é o suplente, posso nunca mais voltar aqui. Só que eu não posso ir contra as minhas convicções. Não vou mentir para vocês, sou admirador do Dr. Weber Rezec, sou admirador sim. Porque eu sempre peso numa pessoa o que ele faz de bom e o que ele faz de ruim. Se a pessoa faz mais coisas de bom para o meu conceito, eu continuo mantendo o meu conceito contra aquela pessoa. Eu continuo tendo amizade daquela pessoa, quero ter amizade, quero ser amigo. Sou desta forma. E quem pegar meus... E nunca me preocupei com a política em ganhar dinheiro. E gostaria de falar àqueles que nunca foram vereadores. É o dinheiro mais difícil de ganhar, gente, de vereador. Vocês não sabem a pressão que sofre um vereador para ganhar o que ganha aqui. As pessoas só falam o seguinte, trabalha 4 vezes por mês. Não é bem assim. Vocês não imaginam a pressão que é. Hoje eu falei para minha esposa, falei, você lembra aquela dor de cabeça que eu tinha? Lembro. Estou sentindo ela hoje, de volta. Não é dor de cabeça assim, de preocupação, não é dor de cabeça mesmo, de doer a cabeça, de ter que votar de uma forma em que eu seja justo. Porque eu não sou vereador, eu tive 1.200 votos, e agradeço a cada voto que eu tive. Né? Não foi à toa. Foi porque eu tenho convicção daquilo que eu faço, daquilo que eu quero. A minha declaração de imposto de renda de 2000 foi um tanto. De 2005 foi R$23 mil a menos. E eu passei durante 4 anos ganhando R$3.000 por mês. E o Jacubola, que nunca ganhou 3 mil, quem que sou eu para ganhar 3 mil? Né? Um ex-pau de arara ganhar 3 mil por mês. Um sargento da polícia que hoje está ganhando 1.600 por mês. E o nego acha que ganha rios de dinheiro. Então, hoje, ao chegar para minhas filhas e minha esposa, e por incrível que pareça, eu estou fazendo dessa forma para votar minhas coisas também, expliquei para eles o que ia acontecer. E eles não entendiam. E os meninos foram embora, né? E não entendiam. Eu falei assim, é mais ou menos da seguinte forma, filha. A sua mãe pediu autorização, veio chegar em nós, vai pedir autorização para fazer comida aqui em casa. A partir de hoje, todo dia é ela que vai fazer o almoço e a janta. Né? E aí nós vamos vetar alguma coisa no almoço e na janta dela. Aí uma menina minha deu um exemplo. Falou, então, pai, é mais ou menos assim. A mãe vai falar que vai fazer o almoço e a janta, mas todo dia nós vamos ter que falar para ela qual que é o menu? Eu falei, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso, gente. Então, o veto, nós falamos em ingerência, nós falamos em direito de fiscalizar e submissão. Não é nenhum nem outro. Não é nenhum nem outro.
O projeto, o convênio, gente, foi lido um monte de coisa aqui, e eu busquei algumas coisas também fora, né? Alguns pareceres de outros, e que falam o seguinte: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não cabe a invocação de parâmetro de necessidade de ratificação legislativa para convênios e consórcios, porque sofrem controle a posteriori pelo Poder Legislativo. O que é controle a posteriori? É um controle que a gente faz posterior, na prestação de contas. Mesmo que seja sucinta essa prestação de contas, se nós querermos e nós exigirmos, e temos que exigir, eu tenho certeza que o Zecão, a partir de agora, vai mandar a coisa de acordo com o que vai pedir, que mande explicado, isso viria depois. Porque existe uma prestação de contas a ser feitas. E, gente, me desculpe a sinceridade, me desculpe, daqui a pouco eu não sou mais nada, mas desculpe, é uma puta de uma tempestade num pingo d'água. É uma tempestade num pingo d'água vocês estão fazendo. Nós estamos fazendo uma quebra de braço entre X e Y para ver quem é X e quem é Y. Nós não estamos preocupados o que é o projeto, o que vai fazer, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai melhorar, se não vai. Não, vamos fazer uma quebra de braço aqui entre X e Y. E eu continuo sendo amigo de todos que eu sou amigo, viu? E ninguém vai chegar em mim e falar assim: Cipriano, você não vai gostar mais dessa pessoa, não. Não tem jeito. Não tem jeito, não vai conseguir fazer isso em mim, não. Porque eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você nunca vai conseguir fazer com que alguém te ame, mas você pode conseguir com essa pessoa deixe de te amar. Tá certo? Então, essa quebra de braço é a maior bobeira. É a maior bobeira. Nós temos um grupo de vereadores aqui consciente, gente. Esta Câmara, eu não estou nela. E eu considero esses 11 um grupo mais inteligente do que o anterior, às vezes, porque tinha umas briguinhas por picuinha muito boba. Tinha. E aí nós voltamos ao tempo e pegamos uma picuinha boba. Quer ver um exemplo de uma picuinha muito boba na gestão anterior? Quer ver uma picuinha na anterior? Havia no layout da conta de água, escrito assim, né? As pessoas que gastarem menos de 10 mil litros de água estão isentas. E tinha uma lei para isso, olha, lei para isso. Precisava de lei para isso. Todo mês tinha que vir, todo mês tinha que vir. Aí o Dr. Haas queria tirar isso do layout da água, lembra disso? Para poder colocar outras mensagens. E eu achei isso justo, porque todo mundo já sabia que estava isso aí. Queria só tirar esse escrito do layout da água para colocar outras mensagens. E o vereador, na época, Alberto Barros, lotou o plenário e disse a todo mundo que nós estávamos votando aumento de água. E todo mundo acreditou. E parece que nós estamos fazendo, aqui nós vamos mudar, parece que nós vamos mudar a faculdade de lugar, parece que nós vamos pagar dinheiro onde não. Não, não é isso. Não é isso. Nós sabemos do valor de cada um, gente. Nós sabemos do valor de cada um, de que cada um sai, né? Tá certo? Você vê muito vereador aqui, ó, tem muito vereador aqui que vocês não estão achando que trabalha só na segunda-feira e fala isso lá fora, gente. E não vê ele em pé na beirada de uma máquina escavadeira acompanhando furar um buraco. Estou cansado de ver isso. Vocês não vê o doutor Otávio na beira do campo, andando para ir para cá, parece um chefe de parquinho. Ele vai para um lado assim, 50 pessoas vai atrás, vira para o outro lado, 50 atrás, aquele monte de gente atrás. E assim acontece com cada um de vocês aqui, ó. Eu tenho certeza disso. Acaba a privacidade de vocês. Morreu. E eu gostaria de dizer outra coisa. E eu sei disso. Eu não troco esses 1 ano e 4 meses fora do Legislativo por nada no mundo. Não troco. Porque eu vou dizer para vocês, há vida fora da política. A gente acha que não. A gente se agarra a algumas coisas com desespero de brigar um com o outro, de ficar nervoso um com o outro, como se isso aqui fosse o mais importante de tudo na nossa vida. A amizade não valesse a pena, o tomar uma cerveja junto não dá para tomar com essa pessoa porque não desce. Não, não é assim, não. A vida depois do Legislativo, sim. E a vida é legal depois, fora do Legislativo, fora da política. Não façam a sua vida uma política. Você pode até dedicar a sua vida à política, mas não fazer dela política, querer ter raiva da outra pessoa por causa disso ou daquilo. Não, não façam isso. Colocar em jogo uma amizade por causa de um voto favorável, contrário. Tá certo? Aqui fala, ó, cara, convênios e consórcios, né? Deve ser dada apenas ciência ao Legislativo. Sabe onde está escrito isso, gente? No parágrafo 1º, artigo 116 da Lei 8666. Sabe que lei que é essa? Das licitações. Vou ler para vocês só isso aqui, que fala no artigo 116
116, parágrafo 2º. 116, parágrafo 2º. Fala como é que deve seguir um projeto, como é que deve ser um convênio, como é que deve ser feito, e fala o seguinte, ó. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Os únicos convênios e os únicos consórcios que devem